Os relatos das comunidades que creram em Jesus começaram primeiro por crer como Jesus. É assim que nos apresentam como a boa notícia de Deus entre nós e conosco. Com esta expressão, os relatos querem dizer que tudo o que podemos saber do mistério, com maiúscula, que é Deus, Deus vivo, está já e definitivamente em Jesus. Tudo o que podemos saber do mistério, também com maiúscula, que é o ser humano, cada ser humano, está já e definitivamente em Jesus. Por isso, Jesus é a plenitude de Deus entre nós e conosco, na mesma medida em que é também a plenitude do humano, do ser humano. Quanto mais conhecermos o ser humano Jesus, mais conhecemos Deus. E mais conhecemos o ser humano que todos havemos de querer ser, de procurar ser, de chegar a ser. Acrescentei agora. Mas Jesus, continua a ler, é o próprio Deus feito homem? Pergunta-me Pedro. Respondo. É, mas na exata medida em que Jesus é o homem, o ser humano por antonomasia. Em Jesus podemos ver Deus que nunca ninguém viu, nem verá jamais. O próprio Jesus, melhor, as comunidades que redigiram o quarto Evangelho, o de João, têm consciência disso quando nos apresentam a fazer duas afirmações aparentemente contraditórias, mas só para a nossa mediocridade e para o nosso viver rotineiro. Uma diz assim, e cito: eu e o Pai somos um. É João 10, versículo 30. E a outra diz assim: o Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. Passamos à quarta questão, por isso agora à minha resposta, ou aos tópicos de resposta, para uma resposta. Pelos vistos, o Pedro não gostou do que eu escrevi no Jornal Fraternizar, edição número 157, sobre as nossas missas católicas, que o texto garante que Deus detesta. E fica na dúvida se eu não serei contra a Eucaristia. Na sua indignação contra a minha reflexão, inserida no contexto do ano da Eucaristia que está a decorrer na nossa Igreja Católica,
na altura em que estou a escrever este e-mail, o Pedro vai ao ponto de me desafiar a dizer se encontro algo de bom e o quê na Igreja Católica, ou se pelo contrário nela não existe nada ou quase nada de bom. Haja modos, Pedro, haja modos. O meu texto sobre as missas, lá no jornal Fraternizar, começa por pôr na boca de Deus esta afirmação que deu o título à reflexão teológica e faz a manchete da edição. Detesto as vossas missas, diz Deus. O Pedro poderia ter se alegrado com a reflexão bíblica e teologicamente bem fundamentada, mas preferiu indignar-se ou escandalizar-se. Problema seu. Talvez por isso não se deu conta que o texto é uma defesa acirrada da Eucaristia como invenção do amor sem medida de Jesus pela humanidade. O que não está certo e é ao mesmo tempo intolerável, ou melhor, o que não está certo e é mesmo intolerável é que a nossa Igreja Católica, todos estes séculos depois, tenha convertido a Eucaristia em missas em série, ritualizadas, feitas mecanicamente, quase sempre a correr, a despachar dentro de um templo, em redor de um altar e para cúmulo, como fonte de receita financeira para o pároco que a ela preside, em exclusivo, ou para o bispo da diocese. Tamanha indignidade não pode continuar a ser praticada aos olhos de toda a gente. É lançar aos porcos a pérola por excelência que é a Eucaristia. Ou não será? Creio que o Pedro será o primeiro a concordar comigo. Aliás, já o admite na sua breve explanação, mas como raras exceções à regra. Não vê que mesmo naqueles locais onde o ritual eucarístico é feito com alguma dignidade e seriedade, a Eucaristia, como invenção do amor de Jesus pela humanidade, praticamente não chega a acontecer? Não vê? Basta atentar nos frutos que dessas missas resultam para a nossa humanidade e para o mundo em geral. Pode apontar algum fruto? Já prosseguiremos.